Para que os agentes de IA realmente façam coisas que sejam úteis aos usuários, é necessário que eles tenham acesso a ferramentas. Ferramentas como o WhatsApp, ferramentas como o Instagram, ferramentas como um banco de dados, ferramentas como o e-mail. Tudo isso pode ser usado pelos agentes inteligentes para realizar tarefas. Hoje eu vou mostrar para você como é que a gente pode criar ferramentas personalizadas para o Google ADK. Vem comigo! Muito bem, para explicar as tools, vamos fazer o seguinte: eu tenho um usuário, o usuário vai solicitar ao agente, né, perguntar sobre alguma informação que ele deseja, ok? Só que esse agente aqui, ele só tem acesso a duas tools, muito simples, só para você entender a funcionalidade. A primeira ferramenta é uma ferramenta que retorna o dia da semana, e a segunda ferramenta é uma ferramenta que retorna a hora atual. E dependendo do que ele pedir, do que o usuário pediu ao agente, ele vai acessar uma ferramenta ou outra ferramenta, tá bom? E aí ele retorna isso para o usuário lá no chat, na conversa que ele vai ter no ADK Web, beleza? Muito bem, eu abri o projeto passado, do vídeo passado aqui, a gente tem o nosso C3PO, eu vou criar uma nova pasta para criar um novo agente. Essa pasta aqui, ó, eu já vou criar, né? Vai se chamar My Tool, né? Agent. Vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui a pasta C3PO da aula passada. Lembra que eu falei que é necessário você ter esses três arquivos aqui, ó? É obrigatório você ter esses três arquivos aqui dentro da pasta My Tool Agent, da pasta do seu agente, do seu novo agente, tá? Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar os três aqui, tá? Vou copiar, ok? E vou na pasta agora atual e vou colar, ó. Porque aí o que acontece? Eu já vou ter toda a configuração que eu preciso, né? Tanto do init.py como do .env, a chave já está aqui dentro, tá? E eu vou simplesmente editar o agent. Até o importação aqui já está prontinha. Eu agora só preciso o quê? Alterar o nome do agente, do modelo, da description e da instruction, beleza? Olha só, vamos lá. O nosso agente vai se chamar MyAgentTool. Lembra? Esse nome aqui, ó, tem que ser exatamente igual a este nome aqui, tá? O modelo eu vou deixar mesmo o Gemini sem mudar nada. Na descrição eu vou deixar da seguinte forma, ó. Você é um agente que retorna a hora atual e o dia da semana. E na instruction vai ser o seguinte, eu vou alterar tudo para: você é um agente que retorna a hora atual e o dia da semana. Você deve usar a ferramenta getTime para retornar a hora atual e você deve usar a ferramenta getWeekday, né, para retornar o dia da semana, tá bom? Aqui, ó, no cursor, ele já está pedindo para eu autocompletar da seguinte forma: criar já as ferramentas dando o nome de getTime e de getWeekday, certo? Muito bem, vamos agora criar essas duas ferramentas. Quem está vindo do mundo CrewAI sabe que no CrewAI a gente tem que criar uma função e fazer uma anotação como sendo CrewAI Tools, beleza? Ou você cria uma classe à parte que estende a Base Tool, certo? E você coloca lá o método run e executa, né, esse método. Aqui no ADK a coisa fica um pouco mais simples. Porque o que acontece é que aqui, ó, eu vou criar simplesmente uma função Python chamada getTime, tá? Vou colocar um PS aqui só para a gente entender como é que ela funciona, e depois eu vou criar uma função chamada getWeekday. E é só isso que eu tenho que fazer, pelo menos por enquanto. As ferramentas são o quê? São códigos Python que executam alguma ação para o agente. Imagina que nessa ferramenta aqui seja enviar uma mensagem para o WhatsApp, ou nessa ferramenta aqui seja postar uma foto no Instagram, beleza? Se você quer saber como fazer isso, eu tenho um livro de CrewAI 2, né, onde eu ensino com Python a fazer isso. Você pode extrapolar o conhecimento para o ADK. Agora aqui o importante é o seguinte:
Como é que o agente, quando você conversa com ele, ele vai saber qual é a ferramenta que ele deve usar? Se é a ferramenta GetTime ou se é a ferramenta GetWicked, certo? Semelhante, mas muito semelhante ao MCP, ele vai usar aqui, ó, um docstring, tá bom? Uma docstring, e essa docstring aqui vai explicar para o agente o que essa ferramenta faz. Retorna a hora atual do sistema, certo? E aqui embaixo, ó, eu vou colocar uma outra docstring, o cursor já atualizou para mim, dizendo que essa função retorna o dia da semana do sistema, tá bom? Você deve estar perguntando, Sandeco, o que é docstring? Docstring nada mais é do que uma string, certo? Ou um comentário do Python para explicar a função. Nesse caso aqui, essa docstring do Python vai servir como prompt. Ele vai servir como prompt para que a LLM possa decidir qual das duas funções ele vai chamar. Se eu disser assim, ó, agente, me retorne o dia da semana de hoje, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar para essas duas funções e quando ele olhar para as funções, ele vai ler esses textos aqui, que são strings e que nesse caso são tratados como prompt, ou seja, você pode até explicar um pouco mais essas funções aqui com um prompt mais elaborado, se você quiser, se for necessário. Mas aí você tem que tomar cuidado com o tamanho da janela de contexto, tá bom? Então, isso aqui vai funcionar como prompt. É exatamente igual como os servidores e clientes MCP funcionam para reconhecer qual a ação que ele vai tomar dentro do MCP. Então, o ADK do Google, que vem depois do MCP, adotou essa ideia também, porque ela é realmente muito interessante. Muito bem, até agora a gente não implementou esse PES aqui, está dando só um retorno. Veja que o nosso querido cursor aqui já nos ajuda na implementação, então eu vou simplesmente aqui aceitar essa implementação aqui do DataTime Now, passando essa string, né, retornando a hora, minuto, segundo, e aqui embaixo também eu vou aceitar, né, que ele faça o DateTime aqui, ó, retornando esse %A, que é exatamente o dia da semana. Além disso, eu tenho que fazer a importação aqui da biblioteca DateTime, né, para que eu possa retornar. Então, é somente isso que você tem que fazer para implementar uma ferramenta para o ADK. É muito mais tranquilo, muito mais simples, eu achei, porque você simplesmente cria a ferramenta aqui em cima, proprietária sua, e chama diretamente aqui no agente, sem a necessidade de nem mais detalhes, né, digamos assim. Muito bem, agora não esqueça de ativar o seu ambiente virtual. Aqui você vem aqui, ó, com esse comando que eu mandei aqui no seu README, tá? Cola aqui, executa, ele vai abrir esse ambiente virtual aqui. E agora sim, ó, ADK Web, para a gente poder conversar com o nosso agente bacaninha aqui. Ele abriu aqui, agora você segura o Ctrl e clica aqui em cima de Localhost 8000, tá vendo? Ó? Ele vai abrir para a gente o ADK Web. Quando você chegar aqui, ele vai dizer assim, ó, selecione um agente. Porque a gente tem o C3PO passado e agora a gente tem esse novo agente de ferramentas aqui, né? Então, quando eu abrir ele aqui, eu vou dizer simplesmente para ele, oi, e ele vai me responder um oi qualquer aqui, qualquer lorotinha e tal, como é que eu posso te ajudar? Ele já fala que pode aqui ajudar, ó, dizendo que pode retornar uma hora atual e um dia da semana. Então, eu vou perguntar para ele, ó, qual a hora atual, certo? Veja, aqui poderia ser uma série de ações que esse agente poderia tomar. Imagina o encadeamento de ações dentro daquela função que eu posso fazer, tá? Então, essa função simples, você não se engane com ela, porque apesar de ser muito simples que eu estou mostrando, eu tô apresentando para você a funcionalidade das ferramentas, mas dentro daquela função, o mundo Python está ali dentro. São mais de 350 mil bibliotecas que você pode usar dentro dessa função para poder atender suas necessidades, tá bom? Então eu vou dizer aqui, ó, qual é a hora atual, o que ele vai fazer? Ele vai despachar isso
para a ferramenta responde agora dizendo que são 18h51 aqui no meu computador. E eu vou perguntar qual o dia da semana. Ele vai despachar também para a ferramenta de dia de semana aqui, né? O Get Weekday. E aí, ó, ele vai entregar para a gente hoje é segunda-feira. Legal é que quando você vem aqui, ó, no State ou no Events aqui, quando você clica em alguma coisa, você vai ver todos os detalhes do uso da ferramenta. Veja que a gente teve sete eventos, né, de requisição e resposta. Quando eu passo para o próximo evento, você vê que houve uma resposta e ele selecionou aqui, ó, eu achei legal isso demais, porque você vê a coisa acontecendo, cara, ó. Você vê a coisa acontecendo, ó. O agente resolveu usar quem? Essa ferramenta. Nesse evento aqui, qual foi a requisição? Né? A requisição aqui embaixo tem a necessidade, né? Oi, e aqui, qual a hora atual, tá? Só que veja que ele passou todo o contexto, ó. Todo o contexto da necessidade do agente, tá? E aqui, ó, depois do nosso próximo caso, a ferramenta respondeu para o agente. Ó. A ferramenta aqui, ó, responde para o agente e o agente nos responde. Agora são 18h51. A próxima requisição foi a requisição do dia da semana. Você vai ver que agora o agente decide usar Get Weekday, certo? Nesse caso aqui, ó, você vê que todas as requisições estão aqui embaixo e a última necessidade é qual o dia da semana, tá? Só que ele não passa para essa ferramenta, não passa só para o agente a última pergunta, mas manda todo o contexto para ela, entendeu? Então, a próxima, no evento aqui, a resposta da ferramenta e a ferramenta respondendo, né? Hoje é segunda-feira, beleza? É isso. Viu como criar ferramentas para o ODK é super fácil e fica muito bacana quando você começa a envolver tudo isso com MCPs e A2A. E no livro de MCP A2A eu ensino você como integrar agentes de inteligência artificial, agentes de IA, com ferramentas MCP, servidores MCP e clientes MCP. Além disso, eu estou ensinando o pessoal como criar A2A, né? Fazer agentes se comunicarem entre eles. Adquirindo esse livro, você tem acesso a um grupo exclusivo do livro e, além disso, aulas gratuitas sobre todo o conteúdo do livro que eu estou ministrando, né? Todas as quartas-feiras, 19 horas. Aqui eu vou deixar o vídeo passado dessa sequência que a gente está fazendo sobre a ADK. Eu espero que você tenha gostado nesse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.